calor e vira um sol, nosso sofrimento não é à toa, não. Mas apesar disso, eu acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil ama o verão. Somos um país tropical e esse clima nos deixa mais descontraídos, mas não é assim para todo mundo. O calor forte, o sol, podem piorar algumas doenças de pele, o que é muito complicado para quem sofre com elas. E vamos saber agora, então, quais são essas doenças e como é possível amenizar esse incômodo. A doutora já está aqui, doutora Renata, para falar com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, obrigada pelo convite. Doutora, isso que a gente acabou de ver, que o calor aqui em Blumenau, ele é mais intenso, isso piora os sintomas de pessoas que têm essas doenças que acabam se agravando com o calor? Sim, com certeza. Nossa cidade tem um clima bastante peculiar nessa época do ano, tanto em relação ao aumento da temperatura, quanto em relação à umidade. Isso pode complicar doenças de pele já existentes ou mesmo desencadear crises de doenças no restante do ano bem controladas. Essas doenças, conforme o calor vai chegando para essas pessoas e tal, é possível amenizar? Existem tratamentos ou paliativos que ajudem a não exacerbar tanto o problema? Sim, lembrando que existem diversas maneiras de tratar cada doença e as pessoas hoje em dia, um alerta da Sociedade Brasileira de Dermatologia, elas têm o hábito de automedicação. Então, diante de qualquer ferimento, de qualquer lesão de pele, elas utilizam a pomada da vizinha ou alguma pomada usada em outro tratamento ou de outra pessoa, muitas vezes até com prazo de validade já vencido. Então, um alerta é que existem doenças muito parecidas de pele que pioram no verão e que a gente deve evitar a automedicação. Para cada um delas tem um tratamento específico e diante de um tratamento inadequado, a lesão pode piorar. Perfeito. Então vamos dar uma olhadinha, gente, em quais doenças são essas que são mais comuns no verão, doutora? Então, essas duas moças bonitas aí. Para vocês em casa, para você que tem a pele oleosa, olha só, até a Angelina Jolie também convive com esse problema, que piora no verão, que piora diante da temperatura elevada e até da umidade. Não é só ela, como que a Jennifer Aniston, né, também é pele oleosa. Isso estimula tanto a oleosidade e, por consequência, a formação de cravos, de espinhas. As pessoas tendem a espremer. Outra coisa que nós não recomendamos é manipular, espremer. Para algumas pessoas é extremamente difícil, mas nós recomendamos por causa do risco de cicatrizes. Olha, o Rick Martin, ele hoje convive com cicatrizes de acne. É bem complicado, existe tratamento para cicatriz, mas não é um tratamento fácil. O Neymar, por ser um esportista, ele dá com prática esportiva, um excesso de suor, já está predisposto a ter também. E aí esse calor que influencia a pele ficar um pouquinho mais oleosa e aí gerando essas acnes? Exatamente. O calor é um dos fatores. A acne tem vários, ela é multifatorial, ela está envolvida no processo. O fator hormonal, o fator genético e os cuidados com a pele, de uma maneira geral, tem que se usar o sabonete adequado, o hidratante adequado para o seu tipo de pele e o protetor solar também adequado para a pele oleosa, que é o que nós chamamos de oil free, evitando substâncias muito gordurosas na pele. O sol é um fator de piora, tanto de quem já tem acne ou provocando a acne de verão. No caso das pessoas que o resto do ano não tem acne, mas depois de uma exposição solar prolongada ou exagerada, elas desenvolvem a acne nessa época do ano. Para esse caso, dá para tratar de alguma forma assim, não sei se lavar o rosto mais vezes ao dia, isso ajuda? O que funciona é usar o produto certo. Se o produto fosse correto para controlar a produção de oleosidade, você não vai precisar lavar várias vezes ao dia. O que acontece com o uso inadequado de um sabão muito forte ou não adequado para a sua pele é que ele vai ressecar de imediato bastante e o corpo, eu sempre digo que ele é inteligente. Então, ele vai entender isso como a pele está ressecada, eu preciso produzir substâncias oleosas ou que hidratem. E com isso existe uma oleosidade maior de rebote, um efeito contra o que é esperado, né? Vamos ver a próxima doença? Qual é? Câncer de pele é mais comum, né, doutora, em relação ao sol, né? Não que ele seja mais frequente nessa época do ano, mas ele está muito associado, e nós temos que falar, com a exposição solar ao longo da vida.
com o sol acumulado, ao sol que a pessoa foi tomando ao longo da vida, e vai se manifestar cada vez mais cedo, nós temos observado. Antigamente se manifestava depois dos 50, 60 anos, agora cada vez mais cedo nós vemos as pessoas jovens com melanoma e outros tipos de câncer de pele não melanoma. O Hugh Jackman é um ator que ele retirou do nariz um carcinoma basicelular por 5 ocasiões. Ele é australiano, então ele vem de um país como o nosso, onde as pessoas têm o costume de se expor ao sol, muitas vezes sem proteção adequada, e agora ele precisa lidar com isso, e a cada sinal de lesão nova ou alguma lesão antiga que se modifica, ele precisa estar atento e procurar o dermatologista dele. Já foi a 5ª lesão no mesmo local que ele retirou. Um cuidado muito maior, né, doutora? Vamos ver a próxima doença, pode ser? Das crianças, aqui na região próxima ao litoral, nós temos os acidentes com animais aquáticos, com água viva. A gente não orienta a fazer automedicação mesmo nessa situação e procurar um guarda-vidas ou um corpo de bombeiros, e geralmente eles têm a mistura de vinagre que vai acalmar, aliviar e sair imediatamente da água. Normalmente é assim que fica a pele quando é... Ficam esses traçados de onde o animal toca. Pegou. Exatamente. Nessa outra, nós temos uns caminhos por debaixo da pele. É mais comum agora no verão, porque as crianças ficam sentadas na areia, ficam mais descalços, mais tempo na praia, e a larva está presente ali, especialmente quando as pessoas levam gato e cachorros para a praia. Esse é o bicho geográfico? É o bicho geográfico, também chamado de larva migrans, porque ele migra, ele vai formando esses túneis por debaixo da pele, e é importante também procurar um dermatologista para fazer o tratamento adequado. Perfeito. Qual que é a próxima? Olha lá, essa também com o calor piora, doutora? Olha a Kim Kardashian, né? Nem ela está livre do herpes, que é uma lesão provocada por um vírus. Ela é uma lesão do nervo que passa por debaixo da pele e acomete a região da pele. Isso pode acontecer vários episódios ao longo da vida, e a pior está relacionada a uma exposição solar muito extravagante, ou em momentos de estresse, na mulher no período menstrual, mas o sol com certeza é um fator de agravo de quem tem herpes. Então, para quem tem herpes, evitar o sol, melhor coisa, mesmo com protetor solar. Usar um bom hidratante, um bom protetor solar e evitar a exposição exagerada ao sol, naqueles horários entre 10 e 16 horas. Perfeito. Qual que é a próxima? Lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, ainda pouco conhecida na nossa mídia, mas é uma doença relativamente frequente. O Michael Jackson tinha vitiligo e pouca gente sabe que ele também tinha lúpus. É uma outra doença autoimune e que ela é agravada ou piorada pelo sol. As lesões são muito diferentes, tem vários tipos de lesões em qualquer parte do corpo, inclusive couro cabeludo, e alguns subtipos podem deixar cicatrizes, como o Cio, aquele cantor, que tem as cicatrizes das lesões antigas. São feias, é uma marca inclusive dele nessas cicatrizes, então é por causa do lúpus. Por causa das lesões antigas, elas não têm uma boa cicatrização. E por se tratar de uma doença autoimune, ela não é contagiosa, mas também não tem cura, tem controle. Uma das formas de controlar as crises é evitando a exposição solar sem proteção. Então pode, mas desde que bem protegido. Exatamente. Ok. O melasma, essa é cruel com muitas mulheres. Cruel, essa é triste, né? Essa é quase inevitável, doutora. Eu encontrei com a Grazi Massafera e ela me contou que ela também lida com esse problema. Ela também enfrenta, e mesmo com tratamento adequado, como ela sabe que não tem cura, dá para amenizar, dá para melhorar bastante o aspecto, mas ela sempre vai ter que estar tratando, e nessa época do verão especialmente. É quando ela retoma os cuidados com muito mais intensidade. E mesmo com maquiagem, algumas vezes é possível perceber. São manchas na pele, escuras nas regiões mais expostas ao sol, e que tem vários fatores, não é só o sol. As pessoas que têm variações hormonais antes da gravidez, depois da gravidez, uso de anticoncepcionais e outros hormônios, eles podem desencadear a doença. Quem cura, o sol é uma maneira de controlar as crises. E aí, doutora, mesmo quem, só para a gente terminar ali, o melasma se tratado nesse verão ou nessa estação, ele pode voltar, várias manchas podem voltar. No dia que você descuidar da proteção, descuidar do seu tratamento, existem tratamentos muito bons, eu recomendo que procurem o seu dermatologista, de forma que as lesões fiquem inaparentes. Mas mesmo assim, como não tem cura, quando você descuidar, ela pode voltar sim. Essa é muito sacanagem, esse melasma. Vamos falar da psoríase. Esse incomoda, doutora?
Esse incomoda bastante, piora no verão diante de exposição exagerada. São placas avermelhadas que descamam em região do corpo, pode ter na unha, pode ter em couro cabeludo, e é uma doença inflamatória, então ela não é contagiosa. Quem tem não pegou de ninguém e não vai passar para ninguém, a não ser por uma questão genética, por transmissão genética. E como ela piora no verão, nós recomendamos aos portadores de psoríase que não se exponham ao sol nesse período das 10 às 16, que usem um protetor adequado para a sua pele e façam o tratamento da psoríase. Tem tratamento e dá para conviver muito bem com a doença, desde que bem tratada. Existe, inclusive, nós estávamos falando antes a respeito da alimentação, a obesidade, o alto índice glicêmico está associado com a piora da psoríase também. Tem vários cuidados, então, que a pessoa pode ter, não só em relação ao sol, mas a alimentação, que vai ajudar a aliviar essa questão da psoríase. Com bom controle. Muito bem. Tem mais imagem? A rosácea. Essa rosácea, que é famosa, né, doutora? Na nossa cidade existe uma alta incidência de rosácea em função das pessoas serem descendentes de europeus, que é onde a doença é mais frequente. Então, nem o príncipe Harry, nem uma atriz famosa estão livres de ter. E ela existe, e muitas vezes é diagnosticada de maneira errada como acne, porque parece muito. Mas existem algumas diferenças, o seu dermatologista vai poder te orientar. Desde pequenas dilatações na face, como os vasinhos aumentados de tamanho, alargados, que aparecem inicialmente diante de algumas situações, como bebidas quentes, bebidas alcoólicas e o sol, e depois elas se tornam permanentes e vão ficando cada vez mais dilatadas e podendo formar essas pápulas, que é essa parte de baixo, muito parecidas com a acne. Existe tratamento e o protetor solar também está associado com redução da exposição solar. Perfeito. Como a gente tem que se preocupar com o sol, né, doutora? Então, muito protetor, cuidados direitinhos, que a gente não sofre com nada disso, né? Exato. Existem muitas outras doenças, mas essas acho que são as mais frequentes. Certo. Doutora, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. Estou à disposição. E assim, com todas essas dicas, a gente então encerra o nosso Ver Mais de hoje, mas é claro que a gente já está trabalhando para amanhã e eu te espero. Até lá!